Oi, pessoal. Quando houve a proclamação da República, em 1889, estávamos diante de um novo renascimento. Era momento, talvez, da gente fazer essa reimpressão de um novo ciclo, porque, conforme a gente já disse em vídeos anteriores, todas as vezes que nós estamos diante do novo, nós temos uma tendência de repetir o velho, para que ele, de uma certa maneira, acabe se perpetuando. Então, nesse novo começo, houve a necessidade de fazer tudo novo, de ser diferente daquilo que já não fazia parte do novo aspecto ou do novo desafio que o povo brasileiro teria que enfrentar doravante. Então, os símbolos nacionais eles precisavam ser mudados urgentemente. Mudou-se a bandeira, no início ainda uma bandeira provisória, depois as armas do Império elas acabaram sendo retiradas do centro da bandeira, substituída pelo globo azul, com aquelas estrelas, que na verdade é o mapa astral do Brasil, e a frase positivista de ordem e progresso, que acaba sendo bastante virginiana, no meu entender. Depois disso, então, houve um momento de fazer a escolha de um novo hino nacional. E acabou então tendo o concurso por todo o país, e quem recebeu a honra de ser escolhido foi o hino de Leopoldo Miguez, onde estava trazendo para nós um novo momento de identidade musical para o país. Porém, o que acabou acontecendo é que no dia da apresentação desse novo hino à população, a população insatisfeita começou a cantar a velha marcha de coroação de Dom Pedro II. E o que acabou acontecendo então é que providenciou-se que houvesse uma nova letra para essa marcha imperial, e essa então acabou prevalecendo e assim acabou surgindo o nosso hino nacional atual. O que é bastante interessante é que o maestro Francisco Manuel da Silva, então, que compôs a música, ele viveu lá no século XIX, no começo do século XIX, e nós vamos ter o Joaquim Osório Duque Estrada, que compôs o poema, praticamente existindo no final desse mesmo século. Muito provavelmente eles não foram contemporâneos, muito provavelmente eles nem se conheceram. Mas o que acabou acontecendo é que o velho hino do Império acabou prevalecendo e até os dias de hoje como sendo o nosso hino nacional. É bastante interessante a gente perceber isso, porque essa coroação do Pedro II está nos falando de alguém que personificou o Império, de alguém que personificou o nascimento de uma nação. Mas a gente está falando de um menino órfão, a gente está falando de um menino carente da figura de pai, um menino carente de exemplos, talvez, que teve que se fazer por si só. E que num determinado momento ele acaba perdendo o trono e acaba sendo exilado. É bastante interessante essa questão, já que o Pedro I renuncia ao trono, Pedro II vai perder o trono. E o que acaba acontecendo é que essa imagem desse pai da nação acabou tendo um peso muito grande na nossa formação. Foi importante, num determinado momento, haver essa figura do rei, essa figura do pai, que nos unisse em torno de um ideal chamado Brasil, mas de uma certa maneira isso ficou impresso tão fortemente na formação do nosso povo, que até hoje nós estamos procurando esse pai, até hoje nós estamos procurando esse rei, entre aspas, esse grande líder, esse grande condutor, que de uma certa maneira restaurará o nosso valor, a nossa autoestima e assim por diante. É bastante interessante quando a gente olha, então, o mapa da Proclamação da Independência, que é considerado o mapa de nascimento do Brasil, nós percebemos tudo isso, nos deixando bem claro, então, que existe uma série de fatores, uma série de aspectos que são kármicos e que precisam ser superados. É interessante quando a gente faz um mapa de um país, porque não é necessariamente um mapa de uma pessoa, onde a gente vai dizer assim, no passado você agiu de tal maneira, agora você precisa corrigir, né? Esse tipo de pensamento não procede.
Mas quando a gente olha os aspectos kármicos do mapa de uma nação, ele vai estar nos dizendo a respeito dos desafios que nós precisamos vencer, que nós precisamos superar, para que nós possamos realmente crescer, para que nós possamos realmente ser aquilo que nós deveríamos de ser como país, como identidade perante o mundo. Os aspectos retrógrados do mapa, eles acabam nos remontando às questões kármicas. Ou seja, os nodos lunares, sendo que o nodo sul ele representa o nosso ponto de apoio, aquele ponto para onde a gente corre sempre que nós nos sentimos inseguros. E os planetas retrógrados, eles vão acabar nos levando aos desafios que nós precisamos vencer para que finalmente a gente possa atingir o nosso destino, que está sendo apontado pelo nodo norte, que de uma certa maneira representa o nosso encontro com nós mesmos, com a nossa verdadeira essência, com a nossa missão. Quando a gente então no mapa do Brasil vai ver esses aspectos, começando pelos nodos lunares, a gente percebe que o nodo sul é em Leão, ou seja, a busca pela realeza. E a grande questão que isso traz é o nosso desejo de sermos os melhores em alguma coisa. É o melhor do samba, é o melhor do futebol. Nós temos a necessidade de nos mostrarmos ao mundo desse jeito. Só que a grande questão ligada ao eixo Leão-Aquário é que o simbolismo do trabalho a ser realizado por esse aspecto é aquele do rei que abdica do próprio trono e que precisa aprender a caminhar sem deixar pegadas. O lado positivo de tudo isso, esse nodo sul ele traz muita criatividade, ele traz o gosto por coisas bonitas, ele traz o gosto por chamar a atenção. Em contrapartida, ele deve construir aquário dentro de si. Aquário é quando a gente esquece da gente, a gente esquece do nosso ego, e leonino, né? Leão acaba representando bastante isso, e nós nos focamos em algo que não está relacionado apenas com a nossa satisfação própria, com nossa necessidade de reconhecimento, de ser aplaudido. Nós estamos focados em alguma coisa muito mais coletiva e muito mais universal. Quando a gente vê então esses eixos lunares saindo da casa 6 indo para a casa 12, nós percebemos que o Brasil é um país que vem para trabalhar pelo mundo. Ele vem exatamente através da sua capacidade artística, da sua inventividade, de todo o potencial que a gente possui como povo, realizar algum trabalho realmente importante perante o mundo, que nos aponte ou que aponte para o nosso país um novo destino, um novo momento e assim por diante. Porém, sem esperar reconhecimento, sem esperar aplausos, o que acaba sendo bastante importante. O que vai fazer com que a gente corra para isso? O Quirón ele não é praticamente um aspecto kármico, eu diria, já que o Quirón ele vai representar a nossa dor existencial, que talvez ela modifique de vida em vida. Eu não acredito que essa dor ela seja algo assim predestinada. Mas, por outro lado, o Quirón, ele vai ser aquele aspecto que vai fazer com que a gente sempre corra para os aspectos kármicos do nosso mapa que precisem ser resgatados. Já que todas as vezes que a gente é tocado, ou que a gente se coloca diante da nossa dor e colocado diante do nosso desafio, nós temos uma tendência de buscar segurança e proteção no passado, conforme a gente vem dizendo nos vídeos aqui no canal. E esses aspectos ligados ao passado do nosso mapa são exatamente o nosso nodo sul e os nossos planetas retrógrados. E o Quirón do Brasil, ele está em Áries na casa 2. A casa 2 é a casa do valor. O signo de Áries é o signo do eu. Quirón em Áries significa eu preciso ter uma razão de existir. E Quirón na casa 2 significa eu não acredito no meu valor, eu não tenho valor. Ou seja, acaba sendo uma representatividade de um profundo sentimento de baixa autoestima. Então, o que vai acabar acontecendo? Todas as vezes que esse sentimento ele é tocado, vamos correr
para o nosso nó do sul em Leão, onde nós sentimos a necessidade de provar que nós somos os melhores, que nós somos superiores e que nós temos algo para dar para o mundo e coisas desse tipo. Porém, o que acaba acontecendo, enquanto a gente fizer isso, em troca de aplauso, em troca de reconhecimento, em troca de admiração, em troca de bajulação, na verdade, nada disso acaba se realizando. Por quê? Porque quando a gente está nessa posição, os nossos planetas retrógrados, eles acabam ganhando força. O que é interessante a gente perceber no mapa astrológico do Brasil é que os nossos planetas transpessoais, que seriam Urano, Netuno e Plutão, eles estão retrógrados, o que significa que o Brasil ele tem uma necessidade, ou ele tem um dever praticamente, de fazer um grande trabalho de reconexão espiritual. Porém, como esses aspectos eles estão retrógrados, eles precisam ser conquistados pelo seu povo. Quando a gente diz então que o Brasil é um país predestinado a ser condutor da humanidade, farol guia da nova civilização e etc., nós não estamos errados. Porém, a gente precisa entender que o povo como um todo, ele precisa primeiro conquistar isso dentro de si. Enquanto a gente não conquista isso dentro de nós, dificilmente iremos para lugar algum. Porque todas as vezes que a gente acaba caindo nas teias relacionadas aos planetas retrógrados e aos nodos lunares, o que acaba acontecendo é que a gente vai permanecer repetindo sempre o mesmo erro, que vai nos levar sempre ao mesmo desfecho. Ou seja, uma necessidade de reconhecimento que nunca vem e um sentimento de baixa autoestima que acaba nunca sendo suprido. E assim, vamos caminhando, repetindo sempre a mesma história, procurando líderes que nos levem a essa condição de realeza perante o mundo, que sejam pais, que sejam protetores, que nos deem esse tipo de segurança, porém esquecemos que isso é alguma coisa que nós temos que conquistar dentro de nós. Temos que conquistar a realeza interior, temos que conquistar verdadeiramente um sentido mais amplo para justificar nossa existência perante o mundo, a não ser aquele da manutenção das nossas próprias satisfações e do recebimento de elogios perante os outros países do planeta Terra. Essa necessidade de reconhecimento dentro desses padrões acabarão verdadeiramente, conforme eu já disse, nos levando sempre para algo que nunca se realiza. Quando a gente fala então ainda em planetas retrógrados, a gente pode começar por Saturno, que é um planeta social, e nós temos o Saturno retrógrado em Touro. O que isso significa? O Saturno retrógrado em Touro, ele dificilmente ele consegue mudar. Ele está tão preso nas velhas estruturas, tão preso nas velhas formas, nas velhas organizações, que dificilmente ele se lançará para um novo caminho. E quando a gente fala de Touro, a gente está falando de uma certa maneira de dinheiro, de mercado financeiro. O Saturno retrógrado ele é tremendamente calculista, ele só pensa em si. E aí então a gente percebe que o Saturno também está relacionado às nossas questões de poder. A gente compreende perfeitamente os nossos políticos, os nossos poderosos, ávidos e avarentos por dinheiro, visando apenas a sua própria satisfação, já que Touro ele vai nos falar a respeito da gula e coisas desse tipo, né, dos apetites. O que acaba acontecendo então é que eles nunca estão saciados. Isso a gente pode perceber claramente. Ou seja, né, essa casa 3, que no nosso mapa do Brasil, de uma certa maneira ela acaba representando a mentalidade do povo brasileiro. Ele vai estar falando desse aspecto. Ou seja, primeiro eu preciso suprir as minhas necessidades, só que de uma certa maneira essas necessidades nunca estão satisfeitas. Quando a gente vai falar em Urano retrógrado, junto com Netuno retrógrado, eles estão em conjunção na casa 11, o que é muito bonito.
Isso dá genialidade, isso dá inventividade, ainda mais fazendo aspecto com Mercúrio. Toda essa questão brasileira, ela acaba aparecendo aí. Porém, o que acaba acontecendo é que o Urano retrógrado, ele tende a não assumir direito as suas responsabilidades. E o Netuno retrógrado, ele tende a enganar e seduzir para conquistar tudo aquilo que ele quer. O grande desafio aqui, então, para que a gente suprisse esses obstáculos que nos são impostos, é entender que o poder, ele existe para servir a humanidade, Urano, e para realizar todos os sonhos de uma população, Netuno. Isso tudo numa casa 11, que é uma casa voltada ao coletivo. A casa 11, de certo modo, regida por Aquário, que é o nó do norte do Brasil. Ou seja, é necessário que haja, então, um processo de desprendimento desses nossos egos leoninos, dessa nossa necessidade de sermos os melhores em tudo aquilo que nós fazemos, e nos foquemos em causas ou nos foquemos em valores que estejam acima de nós, que sejam superiores a nós e que verdadeiramente norteiem os nossos caminhos. E, finalmente, nós temos o Plutão retrógrado na casa 2. O Plutão retrógrado ele é bastante interessante porque ele é meio autodestrutivo em tudo aquilo que ele acaba se manifestando. Ele está dizendo para nós assim: ou você se regenera ou morre de uma vez. E esse Plutão retrógrado em Áries, de uma certa maneira, na casa 2, a mesma casa que o Quirón, ele está pedindo uma revisão profunda dessa nossa maneira de ser, para que a gente perceba o quanto nós estamos sendo muitas vezes autodestrutivos dentro dessas questões. Já que o Plutão retrógrado na casa 2, ele também vai acabar falando de valor, ele também vai acabar falando de dinheiro, e acaba nos levando à questão, novamente, do uso egoístico do dinheiro, e nos dizendo o seguinte: vocês vieram para aprender que o verdadeiro valor das coisas, o verdadeiro valor do dinheiro, não está naquilo que ele compra, ou naquilo que ele pode nos trazer em termos de objetos ou de conquistas externas, mas que, na verdade, ele deve ser destinado ao crescimento, ele deve ser destinado a questões que nos tragam verdadeiramente autorrealização como pessoas, autorrealização como nação. O que acaba acontecendo, então, é que todas as vezes que a gente é tocado no sentido da nossa baixa autoestima, no sentido de termos que provar de uma certa maneira que nós temos valor, que nós somos importantes, que é o desafio do Quirón, nós vamos correr então para o nosso nó do sul leonino, e junto com esse nó do sul leonino, todas essas questões, principalmente ligadas a poder, ligadas a dinheiro, elas vão acabar emergindo coletivamente para que a gente faça uma revisão e a gente tome consciência daquilo que realmente a gente precisa mudar. E não ficar preocupado em varrer tudo isso para baixo do tapete e ficar procurando novos líderes que vão nos trazer essa promessa desse nó do sul que nunca se realiza. Porque ele não está lá para ser realizado. Ele vai representar toda a nossa realeza espiritual como nação, que de uma certa maneira precisa ser conquistada pelo seu próprio povo e colocada a serviço da humanidade. Portanto, o que a gente acaba percebendo aqui, que o Brasil, sim, é um país que vem para trabalhar pelo mundo e pela humanidade, de acordo com as previsões, de acordo com as profecias, de acordo com tudo aquilo que os líderes espirituais eles vêm nos falando e vêm nos apontando. O que é interessante no Brasil, a gente vai ter a nossa Vênus junto com o nó do Sul em Leão, que é uma Vênus extremamente criativa, que gosta de aparecer, chamar a atenção, mas ela está em um aspecto tenso com Saturno retrógrado, ou seja, né, ela vai falar para nós a respeito do nosso medo de rejeição. Vocês percebem a nossa baixa autoestima, o nosso medo de rejeição,
a necessidade de sobressair a todo custo, de ser um rei disso, um rei daquilo, acabam sendo os elementos que vão nos trazer sempre a essa mesma repetição. É interessante a gente perceber isso. Recentemente eu andei vendo aí uns vídeos do Odorico Paraguaçu, o Bem Amado, e o que acaba sendo interessante é que a gente percebe que aquilo foi feito há 50 anos atrás e nós praticamente não mudamos nada. É como se nós estivéssemos presos no mesmo enredo. Aí a gente vê aqueles vídeos e a gente vai falar assim, nossa, esse autor ele foi um profeta. Na verdade, ele não foi um profeta. Ele simplesmente revelou aquilo que faz parte da nossa alma e que precisa ser urgentemente revisado, o que acaba sendo algo bastante interessante. Um caminho em relação ao Quiron, além daquele associado aos nodos lunares, vai nos dizer respeito à questão da Lua. Isso é bastante interessante. Por quê? Porque quando uma criança ela está assustada, ela está ameaçada, a primeira coisa que ela vai correr é para o colo da mãe. Se depois daquele colo da mãe ela não consegue uma solução, ela vai correr então para onde está o Plutão no mapa, que representa o nosso instinto de sobrevivência. E aqui no Brasil, então, isso acaba sendo bastante interessante também. Por quê? Porque nós temos uma Lua junto com Júpiter em Gêmeos. Né? Ou seja, a partir do momento então que eu me sinto diminuído por alguma coisa, Gêmeos é o signo da fala, o que vai acabar acontecendo, essa Lua com esse Júpiter, então todos aqueles palavrórios, todos aqueles discursos, todas aquelas promessas, sabe? O falar, 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 como a gente tem o Mercúrio em aspecto com Urano e Netuno, então, perde-se muito tempo com palavrório, com discussões, com coisas que acabam não nos levando a lugar algum. É como se tudo isso se dispersasse e acaba não nos trazendo a solução que a gente precisaria ou a solução que a gente gostaria. O passo seguinte, então, eu vou procurar Plutão, que representa o meu instinto de sobrevivência, porém Plutão está retrógrado em Áries. E Áries, como vocês sabem muito bem, está ligado às questões dos golpes, às questões dos militares. Sendo que o Marte, regente de Áries, está em Escorpião, fazendo com que esses golpes, sim, eles sejam muito planejados, às escondidas, que haja muita coisa oculta que nos bastidores que a gente acabe não vendo, que a gente acabe não percebendo. É uma coisa muito instintivo. Marte em Escorpião vai até as últimas consequências. E o nosso Plutão retrógrado na casa 2, em Áries, ele acaba nos reforçando isso. Ou seja, né, a gente volta à questão do valor, essa coisa de que o poder tem que ser conquistado à força, o dinheiro, as conquistas, a realeza. E na verdade a gente percebe que isso tudo, na verdade, apenas está representando o quanto a nossa baixa autoestima, o nosso complexo de vira-lata, ainda é aquele que instintivamente está nos movimentando como nação. Enquanto a gente não se voltar para dentro e a gente não compreender tudo isso, na verdade, a nossa criatividade, o nosso potencial, ele vai acabar sempre sendo usado para coisas que se revertem contra nós mesmos. E nós seremos eternamente vítimas dessas criações, até que nós entendamos que a solução não está do lado de fora, mas que a solução está do lado de dentro de cada um de nós. Quando a gente vê a Revolução Solar do Brasil deste ano, nós vamos encontrar então um ascendente em Libra, ou seja, a questão da justiça como sendo algo que deve estar em foco, mas nós temos um Sol na casa 12, nós temos os planetas transpessoais retrógrados novamente, nós temos Júpiter retrógrado, ou seja, nós encontramos o país sendo levado a uma profunda revisão e ao encontro com todos os seus fantasmas. E que a gente precisa entender que esses fantasmas não são do brasileiro. A gente tem mania de dizer assim, é porque o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo.
como se a gente não fosse brasileiro, mas na verdade, uma vez que nós encarnamos aqui, nós temos sim um compromisso com todo esse trabalho, com toda essa missão, com todo esse processo de transformação de consciência a iniciar por nós e relacionado ao mundo, para que realmente o Brasil ele possa cumprir o destino glorioso que lhe reserva. Ou seja, quanto menos a gente pensar em nós e mais no todo, somente aí verdadeiramente construiremos uma nova nação. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar, dessa vez baseado nas questões kármicas do nosso mapa astral, que na verdade acabam explicando muito daquilo que acontece à nossa volta e talvez nos apontando os caminhos que nós temos para que a gente possa superar todos esses aparentes obstáculos que na verdade representam grandes desafios, representam grandes conquistas, que com certeza estarão nos dando sim a oportunidade de um grande crescimento em termos espirituais, como brasileiros e como humanidade. Vamos que vamos, mente livre, coração leve, espero que tenham gostado e até a próxima.